Fala, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre o terceiro trimestre de 2025 da Vulcabras, a empresa que é queridinha de diversos analistas, é a queridinha de um fundo de investimento que eu tenho muito respeito, que é o fundo de investimento da Guepardo. Então, nesse vídeo aqui você vai conferir todos os detalhes da empresa nesse terceiro tri. Então, desde já eu peço que você se inscreva no canal, que deixe seu like e também compartilhe e assista os outros vídeos para não perder nada. Bom, então vamos lá com os destaques. Eles colocam aqui que o volume bruto de pares e peças no terceiro tri de 25 foi de 9 milhões, um crescimento de 7,7% em relação ao terceiro tri de 24, e no acumulado de 9 meses, o volume atingiu 24,6 milhões de pares e peças nos 9 meses de 25, uma expansão de 5,8% frente aos 9 meses de 24. Com relação à receita líquida no terceiro tri, eles tiveram um aumento de 21,8% em relação ao trimestre anterior, e no acumulado de 9 meses, eles alcançaram aqui 2,5 bi, um crescimento de 19,1% frente ao mesmo período. Com relação ao lucro bruto, eles somaram aqui 395,8 milhões, então eles tiveram um crescimento de 17,1% em relação ao volume do trimestre anterior, e no acumulado dos 9 meses, eles tiveram 1 bilhão e 43 milhões, um aumento de 15,7% frente ao mesmo período. A margem bruta foi para 41,4%, uma margem muito boa, uma redução de 1,7 pontos percentuais ao terceiro tri, e no acumulado de 9 meses, uma margem de 41% nesses 9 meses, uma queda de 1,2 pontos percentuais com relação ao ano anterior. Com o lucro líquido e a margem líquida, somou 550 milhões, e no terceiro tri representou um aumento de 217,8% em comparação ao trimestre anterior, e uma margem líquida de 57,3%, também bem acima do período anterior. Quando a gente vai para o EBITDA e a margem EBITDA, a gente vê aqui que a empresa teve 226 milhões no terceiro tri de 25, um crescimento de 15,1% sobre o mesmo período, e uma margem EBITDA com uma redução de 1,4 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano de 2024. Então, a gente consegue ver aqui que dos destaques, basicamente eles cresceram em quase todas as suas frentes, um lucro líquido espetacular e também um EBITDA muito bom. Quando vemos o volume bruto de pares e peças, eles trabalham aqui com calçados esportivos, outros calçados e vestuário, e a gente consegue ver que a participação é predominantemente aqui de calçados esportivos, com 66,2%, seguido de vestuário e acessórios, com 19,5%, e outros calçados com 14,3%. Por quê? Porque eles estão surfando a onda dos calçados esportivos, dos calçados de corrida, e esse ponto aqui é bem significativo para a empresa. Se a gente for ver, os números estão em linha em praticamente todas as frentes, então se a gente for ver aqui nos 9 meses e no terceiro tri, está tudo em linha, então no geral a participação mais relevante é calçados esportivos, depois vestuário e outros calçados, e se a gente for comparar dos 9 meses de 24 para os 9 meses de 25, a empresa tem aqui uma variação bem positiva no geral de 7,7% trimestre contra trimestre e 5,8% nos 9 meses contra os 9 meses, ou seja, a empresa está entregando um crescimento que está quase chegando aqui na inflação. Quando a gente vai ver para a receita operacional líquida, as categorias são as mesmas, calçados esportivos, outros calçados e vestuário, e a gente consegue ver que os calçados esportivos representam 86,6% da sua receita operacional líquida. Ou seja, quando você está comprando o Vulcabras, você tem que entender que a sua receita, você tem que torcer para a empresa vender ali o calçado esportivo, que é onde ela vai ganhar dinheiro aqui. As outras frentes têm um poder aqui que pode entregar um grande crescimento, porém, quando a gente vê anualizado, o que mais tem crescido é a parte da participação deles de calçados esportivos, e quando a gente vai ver na receita total líquida, teve um incremento na faixa dos 20% médio aqui, tri versus tri e 9 meses versus 9 meses. Com relação à questão dos mercados, basicamente a empresa ela vende no mercado interno e também exporta. Então o mercado interno ele tem 96,3% de participação e o mercado externo tem 3,7%
de participação, ou seja, basicamente ela só vende para o Brasil e essa variação ficou de lado porque teve um acréscimo somente de 0,6% quando a gente vai comparar no ano passado, ou seja, está praticamente andando de lado o mercado externo da Vulcabras, enquanto o mercado interno está crescendo bastante, comparado trimestre contra trimestre, 22,8% de crescimento e fica bem em linha aqui com a comparação, se a gente for ver aqui nos 9 meses de 2024 com 9 meses de 2025. Ou seja, a Vulcabras é uma empresa que vende só para o comércio interno e pode ter um crescimento aqui para o comércio externo, porém ainda não é realidade nessa frente. Com relação à receita operacional líquida, eles destacam aqui o e-commerce, que teve um acréscimo bem bacana como a gente vai comparar com o ano anterior, um acréscimo de 25,4%, e isso daqui é muito bom, porque quando ela vende para o e-commerce, as suas margens são muito maiores do que se ela vende para os lojistas, e a receita líquida do e-commerce anualizada, se a gente for ver aqui nos 9 meses, 35,7% de aumento. Ou seja, isso daqui pode representar um aumento nas receitas da Vulcabras, porque a margem dela vai aumentar, porque ela vai fabricar o produto e também vai vender no seu mesmo canal. Não vai ter o intermediário aqui, que é o lojista, que ela tem que vender mais barato aqui nesse ponto. Quando a gente vai ver o lucro bruto e a margem bruta, a gente consegue ver aqui que teve um decréscimo tri versus tri e também 9 meses versus 9 meses, porém ainda continua muito alto tanto o lucro bruto quanto a margem bruta. A gente vai ver aqui que o lucro teve um salto, a margem teve uma queda, o que é bem normal, já que saltou bastante aqui, 17,1% do lucro bruto. Então, está em linha, eu acho que esse daqui é um ponto bem positivo, porque a empresa entregou um crescimento do lucro bruto e teve uma pequena diminuição aqui da sua margem bruta, então não é um ponto que o investidor tem que se preocupar na minha concepção. Quando a gente vai ver a questão das despesas gerais e administrativas, teve um pequeno aumento aqui nas suas despesas e um andar de lado na receita líquida. Então, basicamente aqui, tanto 9 meses contra 9 meses, quanto tri versus tri, a gente consegue ver que as despesas cresceram um pouco, porém, não é nada fora do padrão, isso daqui não é nada fora do comum, a empresa ainda tem uma despesa bem controlada. Um ponto muito interessante que eu sempre gosto de ver com uma curva de juros muito alta que a gente está vivendo hoje em dia é o resultado financeiro e a dívida líquida. Então, quando a gente vai ver aqui a parte das despesas financeiras, de fato teve aqui um aumento nessas despesas, a estrutura de capital teve uma queda aqui, porém o resultado financeiro foi muito melhor frente aqui aos outros trimestres e a empresa tem uma dívida muito controlada. Aqui, no terceiro TRI, ela não tinha dívida, ficou no 0 a 0 aqui no quarto TRI de 2024 e foi para 0,2 no segundo TRI de 25, agora ela está em 0,5, muito por conta da questão dos pagamentos de dividendos, porém, a gente consegue ver aqui que 0,5% é uma dívida muito saudável, de modo que apenas meio ano da empresa já consegue pagar toda a sua dívida. Quando a gente vai ver o lucro líquido, a margem líquida e o ROIC ajustado, é algo surpreendente, porque a margem líquida saltou tri versus tri, o ROIC saltou muito tri versus tri. Se a gente for comparar aqui o ROIC de 29,5% de 24 para o terceiro tri de 25, que chegou a 46,2%, é um baita ROIC. Isso daqui significa que a empresa está entregando muito resultado, o qualitativo dela está gritando para falar que ela é boa, ou seja, a empresa é de muita qualidade e tem muito a entregar aqui com esse ROIC muito bom. E quando a gente vai ver aqui o lucro líquido frente à margem líquida, também teve um acréscimo muito significativo aqui nos 9 meses de 2025 comparado com o mesmo período de 24. Quando a gente vai ver a parte do CAPEX, a gente consegue ver que a empresa não investe tanto e mesmo assim consegue rentabilizar e crescer muito. Então aqui eles basicamente investiram 63,7 milhões, o que é algo muito tranquilo para uma empresa desse tamanho, e mesmo assim, como eu mostrei para vocês, eles ainda estão crescendo muito mesmo com os seus resultados. E a empresa também anunciou dividendos 2,20 por ação, com a data compra 4/11 de 2025, está chegando aí, e a data de pagamento já
para 15/12/25 e olha o cronograma de pagamento de proventos da empresa. Basicamente, ela anuncia muitas vezes ao mês e também tem uma regularidade no pagamento muito boa, porque ela anuncia e praticamente já paga. Bom, quando a gente vai ver para dividendo e preço teto, a gente consegue ver que a empresa pagou nos últimos 12 meses R$ 2,60 por ação, porém no ano de 2025 ela pagou R$ 2,35. Então, se a gente somar esse valor de R$ 2,35 frente aos 2,20 que ela anunciou, a gente vai chegar num montante pago a título de dividendos de R$ 4,55, e quando a gente divide isso por 6%, a gente chega num preço teto de R$ 75,83, o que é um preço teto muito, muito alto aqui para a Vulcabras. Em geral, é uma empresa maravilhosa, fantástica, que está entregando muito resultado para todos os seus investidores, porém eu acho que esse preço aqui de preço teto de 75,83 é muito fora da realidade, porém deixa aqui nos comentários qual que é o valor que você paga na Vulcabras, o preço que você paga na Vulcabras. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que assista os outros vídeos aqui, que eu comento sobre os balanços do terceiro TRI de 2025, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!